Este é o meu apartamento, não a sua pousada familiar. Essa foi a frase que eu disse ao meu marido na noite em que cheguei do trabalho e encontrei as malas de toda a família dele na minha entrada. No começo, porém, tudo tinha começado com uma simples conversa. Uma noite, com a aproximação do Ano Novo, meu marido, Roman, me propôs com entusiasmo: e se a gente convidasse toda a família para as festas? Meus pais, minha irmã, o marido dela, faríamos uma grande celebração todos juntos. Levantei os olhos do meu livro, olhei para ele calmamente e respondi: não. Uma única palavra, clara, direta, sem ambiguidade. Mas para ele, esse não era incompreensível. Ele insistiu. Ele me falou de tradição, de família, de lembranças de infância, de grandes mesas, de risadas, de reencontros. Só que eu não sou assim. Eu não suporto barulho, agitação, pessoas invadindo meu espaço. Eu trabalho duro a semana toda e, em casa, preciso de silêncio, de paz, de ar. Então, expliquei para ele, mais uma vez: eu não quero grandes reuniões aqui. Se você quiser passar as festas com eles, vá para a casa dos seus pais. Mas na minha casa, não. E foi aí que a tensão começou. Porque para Roman, recusar a família dele era quase uma traição. Para mim, era apenas impor um limite simples: meu espaço não é negociável. Acabamos passando o Ano Novo só nós dois, tranquilamente, como eu queria. Achei que o assunto estava encerrado. Eu estava enganada. Alguns meses depois, ele voltou a insistir. Dessa vez era sobre a irmã dele, Helena. Ela estava procurando um apartamento e, segundo ele, poderia ficar só 2 semanas na nossa casa. 2 semanas. Eu recusei mais uma vez. Não porque eu a odiasse, não porque eu fosse cruel, mas porque eu sabia muito bem como esse tipo de coisa termina. Só alguns dias viram semanas. Ela não vai incomodar, vira uma presença permanente. E principalmente, uma vez que você cede nesses limites, fazem você entender que não tem mais o direito de tê-los. Então eu disse não, de novo. Roman ficou ofendido. Ele me chamou de egoísta, fria, insensível. Mas eu não recuei. Os meses passaram. A primavera, depois o verão, depois o outono. Nosso relacionamento parecia cada vez mais uma convivência silenciosa. Falávamos pouco, vivíamos lado a lado, sem verdadeira cumplicidade, sem trocas reais. E então, uma noite, cheguei do trabalho exausta. Tinha tido um dia infernal, reuniões, relatórios, reclamações de clientes. Eu só sonhava com uma coisa: chegar em casa, fechar a porta, cozinhar algo simples e não falar com ninguém. Abri a porta e naquele momento congelei. Na entrada havia 4 malas grandes, sacolas, pacotes, coisas espalhadas por toda parte. Meu coração começou a bater mais rápido. Então ouvi vozes na sala, risadas, conversas. Avancei e os vi, meu marido, a irmã dele, os pais dele, todos acomodados tranquilamente tomando chá como se estivessem em casa, como se eu não existisse. A mãe dele me lançou um grande sorriso e disse: "Ah, aí está você finalmente, venha, estávamos só tomando chá." Nesse instante tudo congelou dentro de mim. Olhei para Roman e disse, no corredor, agora mesmo. Ele me seguiu, visivelmente desconfortável. Apontei para as malas e perguntei: "O que é isso?" Ele desviou o olhar e então soltou a pior frase possível. Eles chegaram meio de surpresa. Eu não podia simplesmente deixá-los do lado de fora. Não podia deixá-los do lado de fora? Eu já tinha avisado ele. Uma vez, depois 2 vezes, eu tinha dito claramente que não queria ninguém na minha casa. Nunca sem o meu consentimento. E apesar disso, ele trouxe toda a família dele para o meu apartamento, na minha ausência, provavelmente esperando que, encurralada, eu não ousasse dizer nada. Ele me colocou diante do fato consumado. Ele escolheu a estratégia dele, forçar a situação para me obrigar a aceitar. Então eu explodi. Esse é o meu apartamento, não a sua pousada de família. Sim, eu gritei. E não, eu não me arrependo, porque naquele momento não se tratava mais apenas de visitantes.
Tratava-se de respeito, de confiança, de traição. Eu perguntei a ele quanto tempo pretendia ficar. Ele hesitou. Depois ele murmurou: 1 semana, talvez um pouco mais. 1 semana. Sem me consultar, sem a minha autorização, no apartamento que herdei da minha avó, aquele que estava legalmente em meu nome, senti algo se quebrar definitivamente dentro de mim. Então entrei na sala de estar. Olhei para eles um por um e disse com uma voz perfeitamente calma: vocês têm 30 minutos para juntar suas coisas e sair deste apartamento. O choque no rosto deles eu nunca vou esquecer. A mãe dele levou a mão ao peito como se eu tivesse acabado de cometer um crime. A irmã dele imediatamente se indignou. Mas o Roman nos convidou. Olhei-a diretamente nos olhos. Roman não tem o direito de convidar ninguém aqui sem o meu consentimento. Este apartamento é meu. O pai dele se levantou, indignado. Meu marido se aproximou de mim, furioso, dizendo que eu não podia fazer isso. Mas sim, eu podia, e acima de tudo, eu devia fazer isso. Porque se eu cedesse naquela noite, eu perderia tudo: meu espaço, minha palavra, meus limites, meu respeito por mim mesma. Então repeti: 30 minutos. Caso contrário, eu chamo a polícia. O silêncio que se seguiu foi gelado. Depois começaram os protestos, as acusações, os insultos, os olhares cheios de desprezo. Mas eu não me movi. Alguns minutos depois, eles estavam fazendo as malas e meu marido foi embora com eles. Antes de bater a porta, ele me disse: você vai se arrepender. Eu o observei partir e respondi: não. Meu único arrependimento é não ter entendido antes quem você realmente era. Quando a porta se fechou, o apartamento voltou a ficar silencioso. E nesse silêncio senti algo inesperado. Não era tristeza, nem medo, mas um alívio imenso, como se pela primeira vez em muito tempo eu pudesse respirar. Naquela mesma noite, bloqueei todos os números deles. No dia seguinte, mandei trocar as fechaduras. Depois, liguei para um advogado. O divórcio foi rápido. Não havia nada a dividir, exceto uma verdade muito simples: não se constrói um casamento com alguém que pisa nos seus limites e chama isso de família. Quando recebi os papéis oficiais do divórcio, fiquei olhando para eles por muito tempo. Depois, sorri porque eu não tinha perdido um marido. Eu tinha recuperado minha paz. Hoje meu apartamento está exatamente como eu gosto: calmo, silencioso, inviolável. Nada mais de malas na entrada, nenhuma voz estranha na sala, nenhuma intrusão disfarçada de visita. Apenas eu, meu espaço, minhas regras. E acredite, foi a melhor decisão que já tomei.